Há uma semana do início do tarifaço dos Estados Unidos, presidente Lula diz que não pretende telefonar para Donald Trump. O presidente americano mandou cartas aos governos de todos os outros países com quem vê chance de fazer acordo. Presidente Trump e primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falam em descartar cessar fogo em Gaza. Onda de calor intenso invade a Grécia com temperatura de quase 46 graus. Sancionada a nova lei que permite aos trabalhadores com registro em carteira pegarem empréstimo consignado. A ANEEL aumenta a bandeira vermelha da conta de luz devido ao baixo nível da água nos reservatórios das hidrelétricas. O corpo da cantora e empresária Preta Gil é cremado no Rio de Janeiro. E os cães reduzem o estresse do ser humano com maior intensidade do que se pensava até agora. É a partir de agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Donald Trump anunciou que a maioria dos acordos comerciais em andamento será concluída até o dia 1º de agosto. O governo americano disse ainda que há 50% de chance de chegarem a um entendimento sobre as novas tarifas com a União Europeia. O presidente americano Donald Trump disse que a maioria, se não todos, dos acordos comerciais será concluída até a data em que passam a vigorar as novas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos. Donald Trump também falou que os Estados Unidos estão próximos de fechar um acordo com a China e que os limites da negociação já estão definidos. A próxima semana será crucial para a guerra comercial travada por Trump e representantes dos Estados Unidos e China que se reúnem mais uma vez para negociações. De acordo com o governo americano, os Estados Unidos podem não chegar a um acordo comercial negociado com o Canadá, o que sugere que o governo pode estabelecer uma taxa tarifária unilateralmente. O presidente Trump disse: "Nós realmente não tivemos muita sorte com o Canadá. Acho que o Canadá poderia ser um país em que haja apenas uma tarifa, não uma negociação de fato." Cerca de 200 cartas tarifárias devem ser enviadas até a próxima semana. As cartas estabelecem tarifas de 10% a 15%. O presidente americano disse que há 50% de chance, ou talvez menos, de os Estados Unidos chegarem a um acordo comercial com a União Europeia. De acordo com a Comissão Europeia, uma solução comercial negociada com os Estados Unidos estava ao alcance, mesmo quando os membros da União Europeia votaram para aprovar contratarifas sobre 93 bilhões de euros em produtos norte-americanos caso as negociações fracassem. O bloco de 27 países lutam para chegar a um acordo para evitar as tarifas de importação de 30% imposta para ser aplicada a partir de agosto. Nessa semana, Donald Trump chegou a afirmar que não era bem tratado pelos países que receberam a tarifa de 50%, como no caso do Brasil. Até o momento, o Brasil é o país que recebeu a maior tarifa e as negociações com os Estados Unidos não deram frutos. Trump, o dia que você quiser conversar, o Brasil estará pronto e preparado para discutir, para tentar mostrar o quanto você foi enganado com as informações que te deram. E você vai saber a verdade sobre o Brasil. E quando você souber da verdade, você vai falar: Lula, eu não vou mais taxar o Brasil, vamos ficar assim do jeito que está. É isso. Mas é preciso conversar. Eu quero que o Trump nos trate com a delicadeza e o respeito que eu trato os Estados Unidos e o povo americano. Uma comitiva de senadores embarcou hoje para os Estados Unidos com uma porção de dados e argumentações a respeito da Rua 25 de Março, no centro da capital paulista. O tradicional centro de comércio popular é alvo de críticas sobre pirataria do governo americano.
A comitiva de parlamentares leva um detalhamento sobre estados e setores norte-americanos mais prejudicados por tarifas e lista de argumentos para rebater a taxação. A missão oficial tem como foco reuniões com lideranças empresariais e parlamentares norte-americanos. O tradicional Centro de Comércio Popular de São Paulo, a Rua 25 de Março, tem recebido críticas do país norte-americano sobre pirataria. Os senadores vão argumentar que o Brasil tem demonstrado avanços relevantes no combate à pirataria e à violação de direitos de propriedade intelectual. A Receita Federal e a Polícia Rodoviária Federal realizam operações na região da Rua 25 de Março, que já resultou na apreensão de cerca de 1 milhão de itens. Ainda que persistam os desafios como a reincidência de práticas ilícitas e a ausência de penalidades suficientemente, as ações indicam uma política pública de fiscalização mais ativa e articulada. A comitiva também preparou um arsenal de dados e argumentos como resposta ao governo americano. Os técnicos que prepararam o material e listaram os impactos que as tarifas levariam à economia brasileira, mas especialmente à norte-americana. Há um detalhamento sobre estados e setores produtivos dos Estados Unidos mais sensíveis à taxa, que são considerados focos da missão. O objetivo é reforçar as articulações contra as tarifas de 50% que entram em vigor no dia 1º de agosto. De acordo com o detalhamento, os principais destinos das exportações brasileiras nos Estados Unidos são Califórnia, Texas e Flórida. Metade das exportações brasileiras foram absorvidas por esses 3 estados. Enquanto os 2 primeiros estados compram especialmente produtos da cadeia de petróleo, o terceiro, aeronaves e suas partes. A relação de setores mais atingidos, por exemplo, são o suco de laranja e o café. No detalhamento, a comitiva vai mostrar que os Estados Unidos importam cerca de 90% do que consomem e desse total, 80% vem do Brasil. Os senadores se encontraram com congressistas e executivos norte-americanos. Ainda não há iniciativa de visita de membros do governo. A reunião começa oficialmente na segunda-feira e segue até quarta-feira da semana que vem. As terras raras passaram a ser apontadas como um dos itens mais importantes para ser colocado à mesa de negociações com os Estados Unidos nesta guerra de tarifas. O mundo precisa muito dos 17 minerais encontrados nas terras raras. Quase metade das reservas ficou na China e o Brasil é o segundo maior da lista. A principal diferença entre os 2 países é que o gigante asiático domina a tecnologia para extração, o que não acontece no Brasil. Por enquanto, o país tem um grande comércio com o nióbio, um material crítico, utilizado em abundância em várias indústrias. O material é usado como uma liga metálica, principalmente em setores como automotivo, aeroespacial e construção civil. O ex-presidente Jair Bolsonaro é um dos maiores defensores da exploração do nióbio no país, o que causou a mudança de pensamento do governo Lula. No ano passado, o presidente chegou a discutir com a gestão do ex-presidente norte-americano Joe Biden para uma possível parceria de um conjunto de minerais críticos. Vários países, como os Estados Unidos, precisam do nióbio. Já em relação ao que é encontrado nas terras raras, existem vários minerais importantes. Sobre este assunto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que aqui ninguém põe a mão. Esses elementos químicos são essenciais para um funcionamento de diversos produtos modernos, como smartphones, televisões e câmeras digitais. Apesar de usados em pequenas quantidades, eles não têm substitutos. O uso mais importante dessas substâncias está na fabricação de ímãs permanentes. Potentes e duráveis, esses ímãs mantêm seu magnetismo por décadas. Com eles, são produzidos baterias de carros elétricos, turbinas de aviões e naves espaciais. Sem esquecer as armas de guerra, que vão desde os drones, tão modernos para a extinção dos inimigos, até os mísseis e submarinos. O Brasil pode até não querer, mas os Estados Unidos nunca abrirão mão desses produtos finais. 11 senadores democratas acusaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de abuso de poder contra o Brasil. Na carta enviada à Casa Branca, pedem que o governo americano reconsidere a medida. O
Hoje, os senadores americanos Jeanne Shaheen, membro sênior do Comitê de Relações Exteriores do Senado, e Tim Kaine, membro sênior do Subcomitê de Relações Exteriores do Senado para o Hemisfério Ocidental, lideraram seus colegas no envio de uma carta ao presidente Donald Trump, expressando sérias preocupações com suas ameaças de iniciar uma guerra comercial com o Brasil, o que aumentaria os custos para as famílias americanas, a menos que a Suprema Corte do Brasil encerre o processo contra o amigo de longa data de Trump e ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Bolsonaro enfrenta acusações criminais por tentar liderar um golpe violento semelhante ao de 6 de janeiro. Os americanos importam mais de 40 bilhões de dólares anualmente do Brasil, incluindo quase 2 bilhões de dólares em café. O comércio entre os Estados Unidos e o Brasil sustenta quase 130 mil empregos nos Estados Unidos. Uma guerra comercial com o Brasil tornaria a vida mais cara para os americanos, prejudicaria as economias americana e brasileira e aproximaria o Brasil da China. Escrevemos para expressar preocupações significativas sobre o claro abuso de poder inerente à sua recente ameaça de lançar uma guerra comercial com o Brasil. Os Estados Unidos e o Brasil têm questões comerciais legítimas que devem ser discutidas e negociadas. No entanto, a ameaça tarifária do seu governo claramente não é direcionada a isso, escreveram os senadores. Em alguns trechos, os senadores destacaram que interferir no sistema jurídico de outra nação soberana estabelece um precedente perigoso, provoca uma guerra comercial desnecessária e coloca cidadãos e empresas americanas em risco de retaliação. Continuaram os senadores. Usar todo o peso da economia americana para interferir nesses procedimentos em nome de um amigo é um grave abuso de poder, mina a influência dos Estados Unidos no Brasil e pode prejudicar nossos interesses mais amplos na região. Suas ações aumentariam os custos para as famílias e empresas americanas, escreveram os senadores. O Brasil também prometeu retalhar, e você prometeu preventivamente retalhar na mesma moeda, o que significa que os exportadores americanos sofrerão e os impostos sobre as importações para os americanos aumentarão além do nível de 50% que vocês ameaçaram. A Venezuela começou a cobrar tarifas que variam de 15% a 77% sobre os produtos brasileiros, mesmo nos casos em que, pelas regras do Mercosul, deveria haver isenção mediante apresentação de certificado de origem. A Venezuela é atualmente o principal parceiro comercial de exportações do país, sendo responsável por mais de 70% da movimentação externa registrada nos últimos anos. A medida causou surpresa no governo, que se preocupa com a balança comercial entre os países. E veja a seguir, sancionada a nova lei que permite aos trabalhadores com registro em carteira pegarem empréstimo consignado. E a ANEEL aumentou a tarifa vermelha da conta de luz devido ao nível baixo da água nos reservatórios das hidrelétricas. Começou a valer hoje a nova modalidade de crédito consignado para o trabalhador com registro em carteira, mas os MEIs e os motoristas de aplicativo também podem aderir ao sistema de empréstimos. O presidente Lula sancionou a lei que cria o novo crédito consignado para trabalhadores do setor privado. Batizado de Crédito do Trabalhador, o programa permite que qualquer pessoa com carteira assinada possa contratar empréstimos com desconto direto na folha de pagamento. A medida também abre espaço para motoristas e entregadores de aplicativo que passam a contar com uma linha de crédito específica. O texto sancionado tem origem numa medida provisória publicada em março. O Congresso aprovou a proposta neste mês, mas o presidente vetou alguns trechos, principalmente os que permitiam o compartilhamento de dados dos trabalhadores sob o argumento de que feriam a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora os trabalhadores têm a possibilidade de usar até 10% do saldo do FGTS ou 100% da multa rescisória como garantia para o empréstimo. As parcelas do consignado não podem comprometer mais que 35% do salário do trabalhador. Segundo o Ministério do Trabalho, entre março e junho, mais de 14 bilhões de reais foram contratados pela nova modalidade, a maior parte por pessoas que ganham até 4 salários mínimos. Com a sanção, o governo espera impulsionar a economia, ampliar a oferta de crédito e estimular a concorrência no setor bancário. Além disso,
O Banco Central passou a divulgar um ranking com as taxas cobradas por cada instituição financeira, o que pode ajudar o trabalhador a escolher melhor onde contratar o empréstimo. No caso dos trabalhadores de aplicativos, a regra é um pouco diferente. Eles poderão pegar empréstimos com base nos valores repassados pelas plataformas. Mas para isso, será necessário um convênio entre a empresa de aplicativo e uma instituição de crédito. As parcelas não poderão comprometer mais do que 30% dos valores recebidos e o desconto ocorrerá direto na conta do trabalhador, como acontece com o consignado tradicional. Para dar mais segurança às operações e evitar problemas como os que ocorreram com o INSS, a lei exige o uso de biometria e validação da identidade digital na assinatura dos contratos. Além disso, toda a portabilidade de consignado deverá garantir taxas de juros mais baixas do que as anteriores. Outra mudança importante é que o governo federal passa a ser responsável por promover ações de educação financeira. Já o Ministério do Trabalho terá a obrigação de fiscalizar se os empregadores estão fazendo corretamente o repasse das parcelas aos bancos. Se houver desconto indevido ou falha no pagamento do empréstimo, o empregador poderá ser penalizado. O decreto que regulamenta essas novas regras detalha como deve ser feita a verificação da identidade do trabalhador, seja por biometria, assinatura eletrônica qualificada ou autenticação digital em ambiente seguro. A medida também responde às denúncias de fraudes em contratos de aposentados e pensionistas. O objetivo, segundo o Ministério da Previdência, é evitar abusos e garantir mais segurança para quem precisar contratar um crédito. A conta de luz vai ficar um pouco mais cara no mês que vem. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai acionar o nível 2 da bandeira vermelha. Com a medida, a cada 100 kW, o consumidor pagará uma tarifa extra de R$ 7,87. Existem 4 níveis de bandeira. A verde, quando não é cobrado nada, e a amarela. A vermelha nível 1 e a vermelha nível 2, que será aplicada nas contas de agosto. A medida foi tomada por causa das poucas chuvas, que baixam o nível das hidrelétricas. Por isso, é preciso acionar as termoelétricas, que geram energia mais cara. O presidente Lula da Silva anunciou hoje o novo PAC Seleções 2025 Periferia Viva da Urbanização de Favelas. Serão destinados mais de 4 bilhões de reais para ações em 12 estados brasileiros. As propostas habilitadas na seleção nacional envolvem 5.606 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, 8.434 unidades habitacionais com financiamento, 8.465 melhorias habitacionais e o benefício a 375 mil famílias. Os projetos, agora, seguem o fluxo de financiamento da Caixa para a contratação. Do total de recursos, 2 bilhões de reais serão destinados a 13 comunidades do estado de São Paulo. Em Osasco, o investimento será de 200 milhões de reais para a favela da 13, no bairro Jaguaripe, e para a comunidade do Limite, no bairro Santa Maria. A iniciativa prevê 240 novas unidades habitacionais para a favela da 13 e 194 para a favela do Limite. No município paulista, uma assessoria técnica vai elaborar o Plano de Ação Periferia Viva, que envolve a discussão das necessidades do território com a população, além das obras de infraestrutura. No Jardim Rochdale, foi anunciado o investimento de 82 milhões de reais para a urbanização da comunidade, incluindo a construção de infraestrutura urbana. Pavimentação, microdrenagem, macrodrenagem, rede de coleta de esgoto, sanitário, rede de abastecimento de água, rede elétrica e de iluminação pública, recuperação ambiental, construção de praça, regularização fundiária, construção de 166 novas moradias e melhorias em 319 unidades habitacionais do local, além de trabalho social com 481 famílias. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi convidado, mas não compareceu ao evento. Durante o discurso, o presidente Lula criticou adversários e disse que não é o pai dos pobres. Ele é um dos pobres na presidência da República. Quando o Rui Costa fala que eu gosto dos pobres, não é porque eu sou presidente dos pobres, é que eu sou vocês,
na presidenta da República. Essa é a diferença. E a minha vida é essa. Eu não quero brigar. Mas se quiser brigar comigo, eu ainda não quero brigar. Mas se continuar brigando comigo, aí vai ter. Aí vai ter. Porque é assim. Então eu vivi esse mundo todo. Eu vivi. Então, eu quando venho fazer as coisas, é porque eu sei o que passa o povo. Ninguém sabe o sofrimento. Um cara que mora num lugar como aquele lá, na Favela 13, qual é o final de semana do cara? Qual é o lazer daquela família? Qual é o prazer de uma criança sair para brincar? Não tem lugar para brincar. É uma federação, tudo fedido, aquela água fedida, um monte de lixo. Então, se a gente não cuidar disso, para que ser presidente da República? Para governar para os ricos? Aí não sou eu, escolha o outro para governar para os ricos. A cerimônia também marcou o lançamento de um projeto de regularização fundiária para 5 comunidades de Osasco: Rochdale 1, 2 e 3, Chapéu de Couro e Portal do Oeste. O investimento de R$3 milhões e 100 mil, sendo R$3 milhões e 70 mil federais e R$30 mil de contrapartida municipal, viabilizará a titulação de propriedade para 1.230 famílias, beneficiando mais de 4.300 pessoas. O mercado financeiro terminou a semana a poucos dias do início do tarifaço de 50%, apreensivo com eventuais negociações sobre o assunto. O dólar subiu 0,75% hoje, cotado em R$ 5,56 para a venda. E a Bolsa de Valores caiu 0,21%, aos 133.524 pontos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje o bloqueio de todas as contas do senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo. O parlamentar viajou mais uma vez aos Estados Unidos sem autorização do Supremo. O parlamentar Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, driblou uma determinação do próprio Supremo Tribunal Federal e conseguiu viajar para os Estados Unidos durante o recesso parlamentar. Duval saiu do Brasil de Manaus, no Amazonas, com um passaporte diplomático, apesar de ter o documento bloqueado. Com a ida para o exterior, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio de todas as contas e cartões, além da chave Pix, registradas no nome do senador. Em agosto do ano passado, a PF esteve em um endereço do senador em Vitória, no Espírito Santo, para apreender os passaportes, inclusive o diplomático, por determinação do STF. Na ocasião, o documento não foi localizado pelos policiais federais. Antes de sair do país, o parlamentar solicitou um pedido para poder viajar de férias com a família, mas foi negado por Moraes. Marcos Duval está sendo investigado por uma série de crimes ligados aos atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro de 2023. Entre as acusações que recaem sobre o parlamentar, algumas são divulgação de documento confidencial, associação criminosa, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. O político argumentou que sua saída do Brasil foi totalmente legal, visto que o passaporte diplomático não foi apreendido. Essa fala do parlamentar contradiz sua justificativa feita horas antes. Duval omitiu do ministro Alexandre de Moraes a viagem. Em nota, ele afirmou que está sofrendo graves violações parlamentares e que não há qualquer decisão judicial válida que restrinja o seu direito de sair do Brasil. Fazer blitz em horários de pico de trânsito passou a ser proibido em todo o estado do Rio de Janeiro. É uma das medidas que entraram em vigor para não atrapalhar o conhecido trânsito caótico. E tem mais. Entrou em vigor no Rio de Janeiro o chamado Estatuto das Blitz, uma nova legislação sancionada pelo governador Cláudio Castro com o objetivo de tornar as operações de fiscalização de trânsito mais organizadas, seguras e transparentes. A proposta, aprovada em regime de urgência pela Assembleia Legislativa do Rio, estabelece regras claras sobre como essas ações devem ser conduzidas em todo o estado. A partir de agora, apenas agentes de
trânsito, guardas municipais e policiais militares da ativa poderão realizar as blitz. Todos deverão estar uniformizados usando bracedeiras brancas e câmeras corporais que gravem som e imagem durante as abordagens. A medida busca garantir a integridade tanto dos motoristas quanto dos agentes, além de coibir abusos. Outro ponto relevante da nova lei é que a Polícia Militar fica proibida de realizar blitzes exclusivamente para inspeção veicular. Essa atribuição passa a ser de responsabilidade exclusiva do Detran. Além disso, as blitzes só poderão ocorrer em horários e locais com o menor fluxo de veículos, justamente para evitar ainda mais congestionamentos nas vias já sobrecarregadas. Todas as ações também devem estar previamente registradas por meio de uma ordem de serviço com data, hora e local definidos, para aumentar ainda mais a transparência. Os motoristas poderão consultar informações sobre a realização das blitz por meio de site, aplicativo, mensagens de texto ou telefone. Especialistas em mobilidade urbana consideram que a nova legislação pode trazer mais organização ao trânsito fluminense e oferecer maior previsibilidade aos motoristas, sem descredibilizar ou dificultar a atuação das autoridades. E veja a seguir, presidente Trump e primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falam em descartar cessar-fogo em Gaza. E uma onda de calor intenso invade a Grécia, com temperatura de quase 46 graus. O Supremo Tribunal Federal mantém o ritmo acelerado para julgar a denúncia de tentativa de golpe de Estado no Brasil. Encerrada mais uma fase de depoimentos, os últimos foram marcados para a próxima segunda-feira. Após 10 semanas de audiências, o STF encerrou a fase de depoimentos nas ações que investigam uma suposta tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foram ouvidas 141 testemunhas das 236 indicadas nos 4 processos penais. Cerca de 40% das pessoas convocadas não compareceram ou conseguiram dispensa, o que não afetou o cronograma. Pela legislação, testemunhas de defesa não têm obrigação de comparecer, a menos que estejam formalmente intimadas. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator das ações, manteve o ritmo das instruções mesmo durante o recesso judiciário. Foram colhidos depoimentos de nomes de destaque, como o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, além dos ex-comandantes das Forças Armadas e do delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, responsável pela investigação. A expectativa entre os réus é que o julgamento avance rapidamente e que uma eventual condenação possa ocorrer já entre agosto e setembro, embora não haja cronograma oficial divulgado pelo STF. Essa etapa também foi marcada por episódios tensos. O advogado Jeffrey Schickini, que representa o ex-assessor Felipe Martins, teve o microfone silenciado durante uma das audiências por determinação de Moraes. O ministro considerou o tom do questionamento inadequado. O episódio gerou reclamações formais à OAB. As ações penais foram divididas em 4 núcleos, sendo o núcleo 1, que reúne Jair Bolsonaro e militares de alta patente, como Braga Neto e Augusto Heleno. Núcleo 2, que investiga a elaboração da chamada minuta do golpe e o monitoramento de autoridades. Núcleo 3, que foca em ações de militares da ativa e da reserva que visavam impedir a posse do presidente Lula. Núcleo 4, que apura a disseminação de desinformação nas redes sociais. No total, 34 pessoas foram denunciadas e se tornaram réus por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E com um fim das oitivas, o Supremo se prepara agora para a próxima etapa do processo, com as alegações finais que antecedem o julgamento. A investigação segue sob ampla visibilidade nacional e internacional. Em uma declaração pública, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o STF de perseguição política contra Bolsonaro. A crítica foi interpretada por setores do judiciário e da diplomacia brasileira como uma tentativa de interferência externa. Ainda assim, os trabalhos seguem sem interrupções. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva divulgada hoje dá um rumo aos filhos. Há 2 semanas do Dia dos Pais, 80% deles querem ganhar um presente.
Mesmo assim, alguns deverão apostar no tradicional almoço em família. Os lojistas apostam em promoções e novidades para impulsionar as vendas. Nessa loja de roupas masculinas, o movimento cresce no começo de agosto. O empresário investiu em novas coleções e variedades para chamar a atenção de quem quer surpreender o pai. O Dia dos Pais é uma data especial, né? No nosso segmento é a segunda data do ano, né? Depois do Natal. E é uma data que a gente tem uma ótima expectativa, né? Todos os anos. E esse ano não é diferente também. A gente tem se preparado bastante, oferecendo bastante alternativa de produtos e valores, né? Visto que a situação econômica está muito instável, as pessoas querem presentear, mas às vezes precisa achar aquele jeitinho de, uma coisa seja mais acessível para poder presentear, né? Estamos trabalhando com uma margem aí de 5 a 10% em crescimento em relação ao ano passado, né? A pesquisa de intenção de consumo da FEComércio para o Dia dos Pais estima que a data deve injetar quase 300 milhões de reais no comércio no estado, considerando os gastos com presentes e comemorações. Apesar do valor significativo, o montante representa uma queda de 19% em comparação ao ano passado. É uma redução significativa, porém o montante a ser movimentado na economia, ele é muito importante, né? São 298 milhões de reais a serem movimentados no estado. E esse valor ele inclui o presente do Dia dos Pais e também a comemoração. E nós temos aí mais de 50% dos consumidores dizendo que vão presentear e que também vão comemorar. Isso é muito importante, né, para o comércio local, tendo em vista que movimenta várias atividades econômicas aí, dos centros, né, e também dos bairros, né, dos municípios do Mato Grosso do Sul. O gasto médio por consumidor deve alcançar R$ 377, sendo 194 destinados aos presentes e 182 às comemorações. É um valor significativo, né? E é um valor médio aí de R$ 377 por consumidor, que vai ser injetado na economia, né? Seja com compra de presentes ou com comemoração, que são aquelas pessoas que compram. A maioria das pessoas desejam comprar para fazer em casa uma confraternização, então acaba movimentando mais os supermercados, as lojas de conveniências, aquelas lojas que trabalham com produtos específicos, né? Uma casa de torta, de bolo, tudo isso é movimentado nesse Dia dos Pais, né? E os presentes os mais variados possíveis, só que a preferência, a grande maioria, deseja comprar roupas, calçados e perfumes. A maioria deve pagar à vista, buscando descontos. É importante que o comerciante esteja preparado para ter esse poder de negociação com o consumidor. Nós sabemos que algumas empresas não trabalham com esse formato, mas as empresas locais, né, que têm a gestão aqui no estado de Mato Grosso do Sul, ela tem mais essa flexibilidade. E aqueles que não conseguem esse benefício do desconto à vista, eles optam pelo parcelamento. Mesmo com o orçamento mais apertado, a data continua sendo uma oportunidade para fortalecer os laços e valorizar quem sempre esteve presente. Acho que o grande segredo é esse, você dá alternativa para a pessoa ter aquele prazer de presentear o pai, né? É uma data muito especial, muito consolidada já no comércio brasileiro, né? Dia dos Pais. E eu acho importante a gente ter essas alternativas, né? Então, consegue atingir vários nichos, né? Várias classes. Então, acho que esse é o grande segredo. Se pesquisar antes, ser bastante criativo, eu acho que o consumidor consegue um bom presente aí para o pai ou para aquela pessoa que faz, né, o papel do pai, porque na pesquisa também mostra aqueles que não vão presentear o pai, vai presentear um tio, um avô, e dá para comprar um presente legal aí. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicaram que abandonarão as negociações para um cessar-fogo em Gaza com o Hamas. Segundo eles, ficou claro que o grupo terrorista palestino não quer um acordo. Netanyahu afirmou nesta sexta-feira que Israel está considerando alternativas para atingir o objetivo de trazer os reféns israelenses ainda mantidos pelo Hamas de volta para casa e acabar com o domínio do grupo sobre Gaza.
Declarou que os líderes do grupo extremista serão agora caçados. As declarações mais recentes parecem deixar pouca margem para a retomada das negociações, para suspender a ofensiva israelense em Gaza, em um momento que cresce a preocupação internacional com o agravamento da fome. Estamos trabalhando para chegar a um novo acordo para a libertação de nossos reféns, mas se o Hamas interpretar nossa disposição de chegar a um acordo como fraqueza, como uma oportunidade para ditar termos de rendição que colocariam o Estado de Israel em perigo, está seriamente enganado, disse o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu durante a cerimônia em memória de Zeev Jabotinsky, em Jerusalém. Israel e Estados Unidos retiraram nesta quinta-feira suas delegações das negociações, horas depois que o Hamas apresentou sua última resposta à proposta de trégua feita inicialmente pelo governo americano. Fontes afirmaram que a saída israelense da mesa de negociações era apenas para as consultas, mas as declarações de Netanyahu indicaram que a posição do país mudou desde então. Já o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, disse nesta quinta-feira que o Hamas era culpado pelo impasse. Netanyahu, por sua vez, concordou com o aliado americano. Bazen Naim, autoridade do Hamas, afirmou em uma postagem no Facebook que as negociações haviam sido construtivas e criticou as declarações de Witkoff, dizendo que se tratava de uma tentativa de exercer pressão em nome de Israel. O cessar-fogo proposto inicialmente por Trump previa a suspensão dos combates por 60 dias, permitiria a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza e libertaria alguns dos cerca de 50 reféns ainda mantidos pelo Hamas, em troca de prisioneiros palestinos detidos em Israel. A proposta não foi adiante por divergências sobre a retirada de tropas de Israel da região e sobre o futuro após os 60 dias, caso não haja um acordo permanente para interromper os combates. Os gregos continuam sofrendo com o calor intenso. Dessa vez, os termômetros atingiram quase 46 graus. Na capital, as temperaturas também foram altas e o principal sítio arqueológico teve seu horário alterado. A onda de calor continua castigando os gregos. As temperaturas voltaram a bater recorde e o Observatório Nacional de Atenas indicou que a temperatura mais alta registrada chegou próximo aos 46 graus na região de Messênia, no Peloponeso. Na capital Atenas, os termômetros alcançaram os 42 graus em algumas áreas, valor que também foi registrado no principal porto do país. Desde o início do verão no continente europeu, as autoridades gregas precisaram modificar o horário de abertura da Acrópole, que é o principal sítio arqueológico do país. O monumento foi fechado do meio-dia até as 5 horas da tarde no horário local. No início dessa semana, o incêndio aconteceu no sul do país. A Defesa Civil, junto aos bombeiros, precisaram evacuar várias aldeias para conseguir combater as chamas. No serviço, mais de 180 bombeiros, apoiados por 15 aviões e 12 helicópteros, foram destinados ao local. De acordo com as autoridades locais, ninguém ficou ferido. Agências meteorológicas gregas indicaram que as temperaturas começaram a baixar na última semana desse mês e início de agosto. Essa não é a primeira vez que o intenso calor impacta a vida e os horários dos europeus. No início de julho, 8 pessoas morreram por conta das altas temperaturas. Escolas foram fechadas ou abriram de maneira parcial, além de cancelarem atividades ao ar livre. Na França, mais de 300 pessoas foram atendidas com sintomas de insolação. 2 morreram. E veja a seguir, corpo da cantora e empresária Preta Gil é cremado no Rio de Janeiro. E os cães reduzem o estresse do ser humano com maior intensidade do que se pensava até agora. O corpo da cantora e empresária Preta Gil foi cremado hoje no Rio de Janeiro. Fãs, amigos e familiares acompanharam sob aplausos o caixão com o corpo que deixou o Teatro Municipal do Rio de Janeiro no centro da cidade. O caixão foi carregado por Francisco Gil, único filho de Preta, Otávio Müller e o músico baiano Carlinhos Brown tomou a frente do cortejo. Uma comitiva com os pais, Gilberto Gil e Sandra Gadelha, a madrasta Flora Gil e a irmã Bela Gil passou no velório, cerca de 20 minutos depois do fechamento da cerimônia para o público. Dessa forma, os pais da cantora tiveram uma despedida para os familiares. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, aguardou a chegada de Gilberto Gil para entrar no velório.
A atriz Fernanda Torres, a cantora Ana Carolina e a atriz Bruna Marquezine também participaram da cerimônia após o fechamento ao público e cumprimentaram Gil, Flora, Sandra e Bela antes de entrarem no salão. Muitos outros artistas brasileiros foram se despedir da cantora Preta Gil. A primeira-dama Janja e a ministra da Cultura, Margarete Menezes, também foram ao Teatro Municipal para homenagear Preta Gil. O presidente Lula enviou uma coroa de flores prestando condolências à família da artista. A cantora foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023, o que a levou a cirurgias e exames no Brasil até o tratamento nos Estados Unidos. Após cirurgia e tratamentos de quimioterapia e radioterapia, Preta Gil chegou a anunciar que o câncer estava em remissão, mas em agosto de 2024, ela veio a público dizer que a doença havia voltado em diferentes partes do seu corpo. A Prefeitura de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, decidiu eliminar uma árvore invasora que prejudica a biodiversidade da região. A decisão foi tomada mesmo com a capital sendo uma das mais arborizadas do mundo. Mas existe um bom motivo para a medida. A árvore exótica leucena chegou do México ao Brasil nos anos 70, como alternativa para a alimentação do gado. Mas o cultivo da espécie saiu do controle e se espalhou rapidamente, sufocando as plantas da região. É uma árvore que cresce rápido. Em apenas 6 meses, atinge 2 metros de altura. A sombra sufoca a vegetação nativa, que não consegue se desenvolver. Segundo os engenheiros agrônomos, a leucena é uma invasora e as pessoas não podem deixar que ela mate as plantas do bioma. Foi por isso que a Prefeitura de Campo Grande sancionou uma lei para eliminar a planta. A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos já iniciou a remoção destas árvores na cidade. O município também informou que qualquer pessoa que plantar, comercializar e transportar ou produzir em Campo Grande será punida com multa de R$1.000. Campo Grande é reconhecida mundialmente pela preservação de florestas urbanas. Pelo 6º ano consecutivo, foi eleita a cidade mais arborizada do planeta e uma das maiores defensoras mundiais do verde nas ruas. Segundo o IBGE, mais de 90% das calçadas têm pelo menos uma árvore, sem contar a vegetação doméstica dos quintais sul-matogrossenses. As férias já acabaram para muitas crianças, mas outras ainda não voltaram às aulas. Tempo para não desperdiçar em atividades que animam e descansam. Essa criançada toda participa da colônia de férias da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS. Um projeto que busca, entre outras coisas, apresentar brincadeiras antigas para a nova geração. Pode até parecer mentira, mas teve gente aqui que só foi conhecer o jogo de estátua agora. A gente estava brincando de estátua, eu achei muito legal. Aí quando a música parava, a gente tinha que ficar parado. Aí a tia falava fazer um animal, uma emoção, dupla, trio, quarteto, muito legal. É uma brincadeira que você já conhecia, já brincou ou conheceu aqui? Conheci aqui. Eu gostei mais das brincadeiras, né, legais. Aí eu nunca brinquei de estátua assim, só que é muito legal essa brincadeira. E eu vou mostrar pra minha mãe como que é pra brincar lá em casa. E olha, haja energia para os pais e mães acompanharem essa galerinha. Isso porque a colônia segue até a sexta-feira. E o que não falta é programação e novas atividades para serem apresentadas. Nós fizemos a estrutura da colônia de férias desses 5 dias. Cada dia a gente tem um tema, então hoje nós estamos trabalhando com jogos tradicionais, que são jogos antigos, muitos deles praticados por nós pais, outros por nossos pais, que vão passando de geração para geração. Vamos ter robótica com o PET da computação, é nosso parceiro também nessa ação, e vamos ter outras atividades, né, ligadas ao videogame, que muitas crianças também não têm acesso. O professor responsável pelo projeto comenta a importância de integrar atividade física, brincadeiras tradicionais
animais e o uso da tecnologia. A tecnologia e as ações delas derivadas, né, os jogos, a inteligência artificial que está muito presente hoje no mercado de trabalho, é uma inovação que não tem como fugir dela. Então são ferramentas que permitem uma evolução social, uma evolução no âmbito do lazer, no âmbito do trabalho, que não dá para negarmos ela. O problema não são especificamente os jogos eletrônicos. O problema é a dosagem que a gente tem no cotidiano dos jogos eletrônicos. As inscrições para participar da colônia neste ano já chegaram ao fim, mas no ano que vem tem mais. Os cães ou pets ganharam uma nova avaliação de cientistas. Eles fazem bem, são companhias que funcionam como calmantes e aliviam o estresse dos donos. Melhor talvez que pagar consulta a um psicólogo. Em um cenário cada vez mais marcado pelo estresse cotidiano, pesquisadores têm descoberto que os cães podem ser grandes aliados da saúde mental e de maneira mais intensa e biológica do que se supunha até agora. Novas evidências científicas mostram que a presença desses animais não só promove sensação de bem-estar, como também influencia diretamente os mecanismos fisiológicos do corpo humano ligados à resposta e ao estresse. Os pesquisadores da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, realizaram um estudo recente que analisou simultaneamente diversos biomarcadores ligados ao estresse em humanos, diferente de estudos anteriores que costumavam avaliar apenas um indicador de cada vez, como o hormônio cortisol na saliva. Essa nova abordagem permitiu uma visão mais completa e precisa sobre como o corpo responde à presença de um cão durante situações estressantes. Os resultados mostram que, ao lado dos cães, as pessoas apresentaram uma resposta mais equilibrada frente a eventos estressantes. O estudo analisou tanto a enzima alfa-amilase, ligada à resposta imediata do organismo, quanto o cortisol, responsável por lidar com ameaças prolongadas. A combinação dessas análises revelou que os cães ajudam não apenas a acalmar o sistema de alerta do corpo, mas também a acelerar o retorno ao estado de calma após um episódio de estresse. Essa descoberta reforça o que décadas de pesquisa já vinham apontando. Interações com cães contribuem para a redução da ansiedade, do estresse e até de problemas cardíacos. Donos de cães, por exemplo, têm até 24% menos risco de morte e 4 vezes mais chances de sobreviver ao primeiro ano após um ataque cardíaco, segundo estudos anteriores. Diante da crescente sobrecarga emocional enfrentada por grande parte da população, a presença dos cães se mostra como uma ferramenta natural e acessível para aliviar a tensão. Mais do que simples companhia, os cães estão se consolidando como importantes agentes de equilíbrio físico e emocional na vida humana. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.